Olá, amigos. A mídia, nesses dias de pandemia, nos relata fatos que nos estarrecem, pois é difícil a compreensão dos motivos que levam as pessoas a agirem de modo tão incompreensível aos nossos olhos. Vejam essa notícia. Nos Estados Unidos, jovens de uma universidade de Alabama fazem festas nas quais promovem o desafio de quem consegue pegar o coronavírus primeiro. Os organizadores das festas convidam pessoas que já estejam com coronavírus, que intencionalmente tentam disseminar a doença entre os participantes. A denúncia foi apresentada pela vereadora local no dia 1º de julho, de acordo com o ABC News. E segundo a vereadora, as festas envolvem também apostas. Participantes depositam uma determinada quantia de dinheiro num pote e o primeiro que se contaminar leva essa quantia. E ela desabafa. Isso não faz sentido, porque eles estão se infectando intencionalmente. Como analisar essa situação, meus amigos? Vamos buscar então na literatura espírita algo que explique esse comportamento. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos, encontramos no item 8, com o título de Obediência e Resignação, uma mensagem do Espírito Lázaro, que diz assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e com a negação da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E ele diz mais: cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvida aos ensinos. Essa mensagem de Lázaro é de 1863. Vejam, meus amigos, os ensinamentos do Evangelho são atemporais, ou seja, nós diríamos mesmo que são atualíssimos. Analisando o comportamento dos fatos que a pandemia como realidade nos traz, como a necessidade do isolamento, a importância do pensamento no coletivo, que compreendendo, atendendo e acatando o posicionamento da ciência, estão exercendo a obediência que o Evangelho explica, pois usam da razão, é a razão que está sendo evidenciada. E quando aceitam com paciência as consequências dessas atitudes, que vêm com a obediência, como o isolamento social, o uso de máscaras, o não sair de casa sem que haja uma necessidade premente, adiando os planos de convivência familiar, as atividades de lazer, estão exercendo a resignação, pois de fato consentem com o coração, pois já não pensam mais em si mesmo, mas estão pensando também no coletivo. Agora vamos pensar quanto ao comportamento desses jovens que estão envolvidos naquela notícia que nós falamos no início, lá nos Estados Unidos. Vamos pensar também, assim como qualquer um de nós, que não aceitando os fatos, essa realidade da pandemia, e vamos nos expondo gratuitamente ao contágio. E o pior ainda, passamos a ser agentes disseminadores da doença. Nós vamos encontrar ainda
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 16, onde o tema estudado é suicídio e loucura. Os Espíritos explicam: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, porque ocasionam a covardia moral. E ele ainda diz, olha, quando homens da ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam para provar aos que ouvem ou aos que leem que estes nada têm a esperar depois da morte, eles questionam. Não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta se não se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Continua o Evangelho. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente, para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, faz com que ele adquira a coragem moral. Vejam, meus amigos, a responsabilidade daqueles que ocupam cargos públicos, cargos de mando, de poder e que exercem influência sobre o povo. E nós também poderíamos pensar e questionar. E quanto àqueles, como aqueles jovens, da notícia anterior, que se expõem ao contágio gratuitamente, podem ser considerados suicidas? No livro O Nosso Lar, Chico Xavier diz que o suicídio pode também se consumar de uma forma lenta e inconsciente. Isso quando o indivíduo se entrega aos hábitos desregrados de alimentação, aos vícios e à cólera. Quando o indivíduo se entrega aos descuidos na preservação da saúde, à imprevidência, e no final ele coloca, quando o indivíduo se entrega aos atos arriscados que se põem em risco a própria vida. Acho que responde o nosso questionamento anterior. E nós encontramos ainda no livro Céu e Inferno, Kardec nos fala que o suicídio não consiste apenas no ato voluntário que produz a morte instantânea. É tudo que se faz propositalmente para acelerar prematuramente a extinção das forças vitais. Vejam que a doutrina espírita, a literatura espírita é riquíssima em ensinamentos. E nós vamos encontrar ainda em O Livro dos Espíritos as questões 943 a 957, que tratam do desgosto pela vida e o suicídio. A questão 951 já nos fala da diferente realidade daquele que se expõe para salvar a vida de outros ou ser útil aos semelhantes. Podemos identificar aqui, meus amigos, como exemplo, sem dúvida nenhuma, os profissionais da saúde. Porque dizem os espíritos, isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso,
O sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório e o sacrifício, não raro quem o faz, guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Então, meus amigos, vamos refletir sobre esses sábios conselhos, sábios ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, através da compreensão das palavras de Jesus. E vamos alimentar em nossos comportamentos a obediência e a resignação, fortalecendo em nós a coragem moral. Um abraço a todos e até a próxima.